Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência no nosso estudo de O Livro dos Médiuns. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje a gente vai ver Laboratório do Mundo Invisível. Então vamos lá. Dissemos que os espíritos se apresentam vestidos de túnicas, roupagens ou mesmo com seus trajes ordinários. As roupagens parecem ser um vestuário geral no mundo dos espíritos, mas pergunta-se, onde vão buscar esses vestuários em tudo semelhantes aos que usavam em sua vida, com todos os seus acessórios? É certo que não os levaram consigo, uma vez que os objetos reais estão ainda aqui, sob nossos olhos, de onde provém, pois, os que usam no outro mundo. Essa questão tem sempre intrigado muito, mas, para muita gente, era simples negócio de curiosidade. Entretanto, ela confirmava uma questão de princípios de uma grande importância, porque sua solução nos colocou no caminho de uma lei geral que encontra igualmente aplicação no nosso mundo corporal. Vários fatos vieram complicá-la e demonstrar a insuficiência das teorias que se tinham experimentado. Podia-se até certo ponto certificar-se do vestuário, porque pode-se considerá-lo como fazendo parte do indivíduo. Já não ocorre o mesmo com os objetos acessórios, como por exemplo a tabaqueira da visita da senhora doente, de que falamos no outro capítulo. Anotemos a esse respeito que não se tratava ali de um morto, mas de um vivo, e que esse senhor, quando voltou em pessoa, tinha uma tabaqueira em tudo semelhante. Onde, pois, o seu espírito havia encontrado aquela que ele tinha quando estava ao pé do leito da doente? Poderíamos citar um grande número de casos, nos quais os espíritos dos mortos ou dos vivos aparecem com diversos objetos, tais como bengala, armas, cachimbos, lanternas, livros e etc. Veio-nos então um pensamento de que os corpos inertes poderiam ter seus análogos etéreos no mundo invisível, que a matéria condensada que forma os objetos poderia ter uma parte quintessenciada escapando aos nossos sentidos. Essa teoria não era desprovida de verossimilhança, mas era insuficiente para explicar todos os fatos, sobretudo um que parecia dever frustrar todas as interpretações. Até então, não se tratava senão de imagens ou aparências. Vimos bem que o perispírito pode adquirir as propriedades da matéria e tornar-se tangível, mas esta tangibilidade não é senão momentânea, e o corpo sólido se desvanece igual a uma sombra. Já é um fenômeno muito extraordinário, mas o que é também é ver-se produzir a matéria sólida persistente, como o provam numerosos fatos autênticos, e notadamente o da escrita direta, do qual falaremos com detalhes num capítulo especial. Todavia, como esse fenômeno se liga intimamente ao assunto que tratamos neste momento, e que é uma das suas aplicações mais positivas, antecipar-nos-emos quanto à ordem na qual ele deve vir. A escrita direta, ou pneumatografia, é aquela que produz-se espontaneamente, sem o concurso, quer da mão do médium, quer do lápis. Basta pegar uma folha de papel em branco, o que se pode fazer com todas as precauções necessárias para assegurar-se de não ser vítima de alguma fraude.
dobrá-la e depositá-la em alguma parte, numa gaveta ou simplesmente sobre um móvel. E, se houver condições convenientes, ao cabo de um tempo mais ou menos longo, encontram-se sobre o papel caracteres traçados, sinais diversos, palavras, frases e mesmo discursos, ou mais frequentemente com uma substância acinzentada, análogo à aparência do chumbo, de outras vezes com lápis vermelho, tinta comum e mesmo tinta de imprensa. Eis o fato em toda a sua simplicidade, cuja reprodução, embora pouco comum, não é, entretanto, muito rara, porque há pessoas que obtêm com muita facilidade. Se se colocasse um lápis com um papel, poder-se-ia crer que o espírito dele se serviu para escrever. Mas no momento em que o papel está inteiramente só, é evidente que a escrita está formada por uma matéria depositada. De onde o espírito tomou essa matéria? Tal é a questão, a solução da qual vamos ser conduzidos pela tabaqueira, de que falamos a toda hora. Foi o espírito de São Luís quem nos deu essa solução nas respostas seguintes. Primeiro, citamos um caso de aparição de uma pessoa viva. Esse espírito tinha uma tabaqueira e a aspirava. Ele experimentava a sensação que se experimenta em aspirando? Resposta: não. Pergunta de novo. Essa tabaqueira tinha a forma da outra, da qual se servia habitualmente e que estava em sua casa. Que era a adequada tabaqueira que estava entre as mãos daquele homem? Resposta: uma aparência. Era para que a circunstância fosse notada, como o foi. E para que a aparição não fosse tomada por uma alucinação produzida pelo estado de saúde da vidente. O espírito queria que aquela senhora acreditasse na realidade da sua presença e tomou todas as aparências da realidade. 3. Dizeis que é uma aparência, mas uma aparência nada tem de real. E como uma ilusão de ótica. Queremos saber se a tabaqueira em questão não era senão uma imagem da realidade ou se nela havia alguma coisa material. Resposta: certamente, é com a ajuda desse princípio material que o perispírito toma a aparência de vestuários semelhantes ao que o espírito usava quando vivia. Nota: é evidente que se deve entender aqui a palavra aparência no sentido de aspecto, de imitação. A tabaqueira real não estava lá. A que o espírito detinha era apenas a representação. Era, pois, uma aparência comparada ao original, embora formada de um princípio material. A experiência nos ensina que não é preciso sempre tomar ao pé da letra certas expressões empregadas pelos espíritos. Interpretando-as segundo nossas ideias, expomos-nos a grandes equívocos. Por isso, é necessário aprofundar o sentido de suas palavras, todas as vezes que apresentem a menor ambiguidade. É uma recomendação que nos fazem os próprios espíritos. Sem a explicação que provocamos, a palavra aparência, constantemente repetida em casos análogos, poderia dar lugar a uma falsa interpretação. 4. É que a matéria inerte se desdobra? Haveria no mundo invisível uma matéria essencial que revestiria a forma dos objetos que vemos? Em uma palavra, esses objetos teriam seu duplo etéreo no mundo invisível, como os homens aí são representados pelos espíritos? Resposta: não. Resposta: não é assim que a coisa se passa.
o espírito tem sobre os elementos materiais, disseminados por toda a parte no espaço, na vossa atmosfera, um poder que estáis longe de supor. Pode, à sua vontade, concentrar esses elementos e dar-lhes a forma aparente própria para os seus projetos. Nota, esta pergunta, como se viu, era a tradução do nosso pensamento, quer dizer, da ideia que formávamos sobre a natureza desses objetos. Se as respostas fossem como alguns o pretendem, o reflexo do pensamento, teríamos obtido a confirmação da nossa teoria, em lugar de uma teoria contrária. 5. Coloco de novo a questão de maneira categórica, a fim de evitar qualquer equívoco. Os vestuários com os quais os espíritos se cobrem são alguma coisa? Resposta. Parece-me que minha resposta precedente resolve a questão. Não sabeis que o próprio perispírito é alguma coisa? Questão 6. Resulta dessa explicação que os espíritos fazem a matéria inerte sofrer transformações à sua vontade, e que assim, por exemplo, quanto à tabaqueira, o espírito não a encontrou pronta, mas a fez ele mesmo para o momento em que dela teve necessidade, por um ato de sua vontade, e a pôde desfazer. Deve-se ocorrer o mesmo com todos os outros objetos, tais como vestuários, joias, etc. E isso tudo é a pergunta dele. E aí o espírito responde, mas é evidente. Então tá certo essa colocação, né? 7. A tabaqueira ficou visível para aquela senhora, a ponto de iludi-la. O espírito teria podido torná-la tangível para ela? Teria podido. 8. Se a ocasião se apresentasse, aquela senhora teria podido tomá-la entre as mãos, crendo ter uma tabaqueira de verdade? Sim. Se a tivesse aberto, provavelmente teria encontrado o tabaco. Se tivesse aspirado esse tabaco, teria espirrado? Sim. Questão 10. O espírito pode, pois, dar não somente a forma, mas propriedades especiais? Resposta. Se eu quiser, foi em virtude desse princípio que respondi afirmativamente às questões precedentes. Tereis provas da poderosa ação que o espírito exerce sobre a matéria e que estáis longe de supor, como já vos disse. Suponhamos então que ele tenha querido fazer uma substância venenosa e que, se a pessoa a tivesse tomado, teria sido envenenada? Resposta. Teria podido, mas não teria feito. Isso não lhe seria permitido. 12. Teria o poder de fazer uma substância salutar e própria para curar em caso de doença, e o caso já lhe apresentou? Já se lhe apresentou? E aí o espírito responde, sim, muito frequentemente. 13. Poderia então fazer também uma substância alimentar, suponhamos que fizesse uma fruta, uma comida qualquer, alguém poderia tê-las comido e ficado saciado? Resposta. Sim, sim, mas não procureis tanto para achar o que é tão fácil de compreender. Basta um raio de sol para tornar perceptíveis aos vossos órgãos grosseiros essas partículas materiais que atravancam o espaço no meio do qual viveis. Não sabeis que o ar contém vapor d'água? Condensai-os e os conduzireis ao estado normal. Privai-os de calor e eis que as moléculas impalpáveis e invisíveis se tornam um corpo sólido, e muito sólido, e muitas outras substâncias das quais os químicos tirarão maravilhas mais espontâneas, mais espantosas ainda. Sobre o espírito possui instrumentos mais perfeitos do que os vossos, a vontade e a permissão de Deus.
Nota: a questão da saciedade é aqui muito importante. Como uma substância que não tem senão uma existência e propriedades temporárias e de certa forma convencionais, pode produzir a saciedade. Esta substância, pelo seu contato com o estômago, produz a sensação da saciedade, mas não a saciedade resultante da plenitude. Se uma tal substância pode agir sobre a economia e modificar um estado mórbido, pode muito bem agir sobre o estômago e produzir o sentimento da saciedade. Rogamos, contudo, aos senhores farmacêuticos e restauradores não conceberem ciúme, nem crerem que os espíritos lhes venham fazer concorrência. Esses casos são raros, excepcionais e jamais dependem da vontade. De outro modo, nutrir-se-ia e se curaria a preço muito bom. 14. Os objetos tornados tangíveis pela vontade do espírito poderiam ter um caráter permanente e estável e virem a ser usados? Isso poderia dar-lhes, mas isso não se faz. É que está fora das leis. 15. Todos os espíritos têm, no mesmo grau, o poder de produzir objetos tangíveis? Resposta: é certo que, quanto mais elevado é o espírito, mais facilmente os obtém. Mas isso ainda depende das circunstâncias. Os espíritos inferiores podem ter esse poder. 16. O espírito sempre tem consciência da maneira pela qual produz seus vestuários ou os objetos dos quais oferece a aparência? Resposta: não, frequentemente concorrem para a sua formação por um ato instintivo que eles mesmos não compreendem, se não estão bem esclarecidos quanto a isso. 17. Seu espírito pode tirar do elemento universal os materiais para fazer todas as coisas, dar a elas uma realidade temporária como suas propriedades? Pode muito bem tirar o que lhe seja necessário para escrever, e por consequência, isto nos parece dar chave do fenômeno da escrita direta. Resposta: enfim, chegastes onde queríeis. Nota: era aí, com efeito, onde queríamos chegar por todas as nossas perguntas preliminares. A resposta prova que o espírito havia lido nosso pensamento. 18. Se a matéria da qual o espírito se serve não é persistente, como ocorre que os traços da escrita direta não desaparecem? Resposta: não critiqueis sobre palavras. Primeiro, eu não disse jamais era questão de um objeto volumoso. Aqui são sinais traçados cuja conservação é útil e se conservam. Quis dizer que os objetos assim compostos pelo espírito não poderiam se tornar objetos de uso, porque não há, na realidade, agregação de matéria como nos vossos corpos sólidos. Ou seja, ele poderia fazer a gravura, né? Da mesma forma que a gente não pega a escrita, né? Talvez seja essa a ideia. Ele não poderia materializar o papel, né? Então a escrita está ali, o rabisco, e a pessoa conseguiu. É como se aquela pintura, né, aquela escrita fosse uma marca, né, que se faz sobre o papel. Poderia se tomar por aí, né? A teoria acima pode ser assim resumida. O espírito age sobre a matéria, tira da matéria cósmica universal os elementos necessários para formar à sua vontade objetos tendo a aparência de diversos corpos que existem na Terra. Pode também operar sobre a matéria elementar por sua vontade, uma transformação íntima que lhe dá propriedades determinadas. Esta faculdade é inerente à natureza do espírito, que frequentemente a exerce como um ato instintivo quando isso é necessário, e sem disso tomar conhecimento.
Os objetos formados pelo espírito têm uma existência temporária, subordinada à sua vontade ou à sua necessidade. Pode fazê-los e desfazê-los à sua vontade. Esses objetos podem, em certos casos, ter, aos olhos das pessoas vivas, todas as aparências da realidade, quer dizer, tornarem-se momentaneamente visíveis e mesmo tangíveis. Há formação, mas não criação, uma vez que o espírito não pode tirar nada do nada. A existência de uma matéria elementar única é quase que geralmente admitida hoje pela ciência e confirmada, como se viu, pelos espíritos. Essa matéria dá nascimento a todos os corpos da natureza, pelas transformações que ela sofre. Produz também as diversas propriedades desses mesmos corpos. É assim que uma substância salutar pode se tornar venenosa por uma simples modificação. A química disso nos oferece numerosos exemplos. Todo mundo sabe que duas substâncias inocentes combinadas em certas proporções podem produzir uma outra que seja deletéria. Uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, todas as duas inofensivas, formam a água. Ajuntai um átomo de oxigênio e tendes um líquido corrosivo. Sem mudar as proporções frequentemente, basta uma simples mudança no modo da agregação molecular para mudar as propriedades. É assim que um corpo opaco pode se tornar transparente e vice-versa. Uma vez que o espírito, por sua vontade, tem uma ação tão poderosa sobre a matéria elementar, concebe-se que ele possa não somente formar substâncias, mas também desnaturar-lhes as propriedades, com a vontade aqui fazendo o efeito de um reativo. Esta teoria nos dá a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas até o momento inexplicado, que é o da mudança das propriedades da água pela vontade. O espírito atuante é a do magnetizador, ou mais comumente assistido por um espírito estranho. Ele opera uma transmutação com a ajuda do fluido magnético, que, como se disse, é substância que mais se aproxima da matéria cósmica, ou elemento universal. Você pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode igualmente produzir um fenômeno análogo sobre os fluidos do organismo, e daí o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida. Sabe-se o papel capital que exerce a vontade em todos os fenômenos do magnetismo, mas como explicar a ação material de um agente tão sutil? A vontade não é um ser, uma substância qualquer. Não é nenhuma propriedade da mais etérea matéria. A vontade é o atributo essencial do espírito, quer dizer, do ser pensante. Com a ajuda dessa alavanca, ele age sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage seus compostos cujas propriedades íntimas podem assim ser transformadas. A vontade é o atributo do espírito encarnado, assim como o espírito errante. Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe estar em razão da força da vontade. O espírito encarnado, podendo agir sobre a matéria elementar, pode, pois, igualmente variar-lhe as propriedades em certos limites. E é assim que se explica a faculdade de curar pelo contato e imposição das mãos, faculdade que algumas pessoas possuem num grau mais ou menos elevado. Bom, gente, aqui a gente terminou o capítulo 8, que ele é recheado de questões a serem discutidas aqui, né? Agora eu vou ter que achar onde está a questão. Por exemplo, você tem lá no filme lá do André Luiz, lá do Nosso Lar, todo um hospital que ele é moderno, né? Construído com base no quê? Nesse tal fluido cósmico. Né? Os espíritos constroem o seu aquele ambiente. Mas que espíritos constroem? Qualquer espírito? Não, o espírito tem que ter conhecimento daquilo que ele quer construir.
né? Pelo menos a gente tem que entender isso, que ele tem que ter o conhecimento do que ele está construindo. Esse espírito que está lá, ele está lá porque ele tem uma vibração boa, né? Ele é um espírito que produz coisas boas. Mas se ele estivesse impossibilitado de estar lá entre os bons, ele poderia também construir coisas? Sim, se a inteligência dele, o conhecimento dele, permitir. E como é que ele pode ter conhecimento? Ora, o conhecimento se adquire aqui, né? Desse lado de cá, você aprende, tem o conhecimento. Então, por exemplo, né, a gente sempre falou e sempre ouvimos por várias pessoas que entendem bastante da coisa, pessoas que leram, pessoas que escreveram, pesquisadores, que os historiadores, né, que os povos antigos, egípcios, sumérios, chineses, gregos, né, persas, eles tinham de alguma forma os seus cultos secretos, né, os seus ensinamentos ocultos. Por que oculto? Né? Porque eles não deveriam passar para todo mundo. Quem quisesse aprender teria que estar naquele meio, teria que se envolver naquele meio. É como se fosse uma faculdade hoje, né? Quem vai fazer faculdade de, sei lá, de engenharia? Quem gosta de engenharia, quer fazer faculdade de música, quem gosta de música. E assim vai, né? Então, provavelmente, para aquelas ensinamentos que seriam esotéricos, né? Que seriam próprios de um grupo fechado, eles provavelmente ensinavam muita coisa sem necessidade do nosso conhecimento da física, e da química e biologia moderna, mas de alguma forma, experimentalmente, eles conseguiam realizar algumas coisas e conhecer propriedades espirituais dos objetos e tudo mais, né? E com isso eles deveriam praticar de alguma forma essas coisas que estão sendo ditas aqui. Bom, onde eu quero chegar, né? Que, de repente, através da mente, criar-se um objeto. Como através da mente? Porque a mente é o espírito, mesmo encarnado, podendo manipular os fluidos do meio, criar um objeto. Que bacana. Então ele está na senda do bem, né? Está aprendendo aquilo. Mas e o uso daquilo que ele criou? Por exemplo, vamos pensar que Jesus não fez lá a criação do pão e do peixe, de onde veio aquilo? Dos fluidos universais. Se a história conta exatamente isso, né? Se esse relato foi realmente, não é não ter um outro sentido, né? Se tiver o sentido real mesmo de que ele teria construído aquilo, de onde teria tirado a matéria, né? Tirou do mundo dos fluidos universal. Bem, e ele teria conseguido então fazer o pão e o peixe. Mas não era exatamente esse exemplo que eu queria dar, estou dizendo só para ilustrar a história. A questão é que aquele pão e peixe tinha um objetivo: saciar a fome das pessoas, que ao comê-lo sentiriam satisfeitas, saciadas. Não é isso? Ainda que não fosse o peixe real, ainda que não fosse o pão real. Mas precisasse saber o que é um peixe e o que é um pão para poder fazer, né? Tá. E se a pessoa pensa em criar um objeto, mas aquele objeto, ele pensou em criar um objeto para machucar outra pessoa. Criar uma arma, criar um veneno, ou uma maçã enfeitiçada, né? Para causar uma outra pessoa. E aí ele vai e faz. E ele vai e pratica o mal. Já na intenção, ele já se carregou de débitos.
E na produção, mais ainda. E na entrega, piorou. Então, tudo que ele criou vai torná-lo um espírito mau. Espírito. Um espírito mau. Inferior. Vai poder estar lá no nosso lar? Óbvio que não. Ah, mas eu sou inteligente para estar, mas não soube usar essa inteligência. Uma coisa é ser inteligente, outra é estar moralizado para estar lá em cima. A missão de Jesus foi moralizar as pessoas, não torná-las inteligentes. A inteligência você se ocupa por si só. Bom, então tá. E daí? Esse cara vai morrer, vai virar um espírito errante. O que ele vai fazer? Ele não pode ir lá para cima, mas ele pode atuar entre os vivos e se predispor a servir o mal. E aí a gente fala que é um mago trevoso desencarnado. Pode reencarnar novamente, deverá passar por problemas de resgate dessa dívida e ainda assim piorar, ao invés de melhorar. E aí terá, né, uma existência que vai estar mostrando lá na sua história de vida, né, ou seja, no seu mapa astrológico, que fez uso mal de sua inteligência. Né? E aí, portanto, ele está colhendo os resultados. Desculpa. Ele está colhendo os resultados. Consequentemente, se ele não melhorar isso, tornar-se-á mais e mais carregado de karma ruim. E poderá também estar simplesmente aprisionado no mundo dos magos trevosos, dos espíritos trevosos, né? E que nem vai passar, nem vai ficar preso ali no umbral, né? Ele vai estar definhando ali no mundo das trevas. Ok? Então, a construção tem que ser a construção de alguma coisa que se faz tem que ser para o bem. Então, você mesmo pode fazer o experimento na sua casa, não tipo de teste, quer testar para ver se está certo. Não é isso. Porque você tem que depositar fé. E quando você deposita fé, você tem que deixar de lado as crenças, né? As crenças não, as dúvidas. E quando você pensa, será que vai dar certo? Você criou a dúvida, bagunçou tudo, né? No meu livro lá, eu discuto isso, né? Vai ter um capítulo aí que eu estou explicando, que eu estou destrinchando essa questão aí da vontade, e a gente vai chegar num denominador comum, como está dito aqui, só que eu chego por outros caminhos lá, no mesmo lugar. Com relação à mediunidade, né, aqui no Brasil ainda existem, né, segundo eu já vi nos vídeos aí do canal Umbanda de Boa, referir-se a um médium que, não sei se está vivo ainda, né, que é um médium que praticou aí no interior vários trabalhos de limpeza das pessoas. E nesses trabalhos de limpeza de pessoas, manifestavam-se pregos, manifestavam-se alfinetes, diversos objetos que ele do nada extraía das pessoas. Ou seja, naquele perispírito que está passando mal, por algum motivo lhe foi infundidos tais objetos lá atrás por alguém do mal, e a pessoa suscetível a isso acabou sendo atingida. Só que ela pôde se curar. Né? Então esse médium retira da pessoa as
o fluido mal, né, deixado na pessoa. Só que aquilo ele tira já materializando aquilo para arrancar da pessoa tudo o mal. E aquilo que ele arrancou era um prego, era um alfinete, era uma tranqueira, que depois desfazia, né? Que não tinha um tempo de vida perene, né? Então aquilo, mas era um trabalho assim fantástico, né? Porque estava fazendo a materialização do objeto e era um médium, né? Se ele tinha conhecimentos de física, de química, não, obviamente que não, né? Bem provavelmente não tinha, mas tinha seus mentores, né, que o permitiam fazer esse tipo de trabalho. Provavelmente ele era só o médium doador de fluido, né, e de consciência do que estava acontecendo, mas quem estava ali materializando era um espírito superior que o acompanhava na senda das curas. Como aqui no Brasil a gente teve o Dr. Fritz, né, que tantas pessoas foram médiums do Dr. Fritz, que no final das contas ele virou aí uma falange de espíritos que fizeram diversos tratamentos nos corpos físicos, retirando problemas que havia neles, né, materializando-se e descartando isso. É uma coisa para a gente estudar, analisar o que é que está acontecendo direitinho, mas o caminho é este, né? O médium doa os seus fluidos, o espírito conhecedor do problema consegue materializar a coisa e essa coisa ser arrancada. Ah, uma curou uma pessoa que tinha um câncer. Eu posso estar como exemplo o meu pai também, né? Que eu acompanhei ele numa operação espírita. Ele ficou sentado na mesa. Isso não teve nada a ver com o câncer que acabou matando ele, né? Ele morreu de câncer de pulmão devido ao fato de fumar, né? Então, ele foi operado de úlcera. Ele deitou na cama, a gente não participou disso, a gente só via até o momento que ele vai para a cama lá, que a maca, não a mesa, na verdade, né? E aí vários espíritos em volta, copo d'água, flor, toalhinhas, e aí ele foi operado ali e acabou a úlcera. Eu lembro que naquele mesmo dia que o meu pai foi operado, eu estava lá na plateia, toda a plateia, eu estava lá na sessão onde fica esperando, né, as pessoas acompanhantes ficam ali, e nisso entrou uma pessoa para se tratar, que era uma pessoa de bem de vida, porque estava interno, bem arrumado, e outras duas pessoas igualmente bem arrumado, davam amparo não, ajudavam ele a andar, né, com os braços assim, mas ele tinha tudo deficiência. E as pessoas não seguravam ele com força, ele dava só a mão assim para ele andar e andando tudo torto. Ainda tinha uma senhora ali que provavelmente era mãe, uma coisa desse rapaz. E eu sei que quando ele chegou ali próximo, não tinha onde sentar, eu dei meu lugar para ele. Eu levantei e falei, pode sentar aqui. Aí os caras tudo assim, eu falei, aí eu peguei assim nele e pus ele sentado na cadeira. Aí eu ia ficar em pé, mas eu saí dali, né? E nisso fiquei por ali. Depois tinha lá os pedidos passes. Eu me arrepio, lembro de falar isso. Teve lá os passes magnéticos a serem dados e eu fui lá tomar um passe também, né? Meu pai tinha dito pra mim, quando for dar o passe, você já vai lá na fila e toma o passe lá. Eu peguei e fui lá tomar o passe. Na hora que a moça foi me dar um passe, ela falou, opa, tô vendo um buraco energético aqui em você, né? Apontou o lado onde eu tava, tinha segurado o homem. Ela falou assim, aqui você perdeu muita energia por aqui. Quem você está trazendo? Eu falei, não, eu vou trazer meu pai, mas ela, não é esse senhor. Vamos curar aqui. Ficou lá dando passo, ela falou assim, agora você já está legal. Então, ela disse, agora você já está bom, pode voltar para lá. E eu peguei e voltei lá para o pessoal da espera lá. Fiquei pensando, caramba, aí me veio a memória de simplesmente ter dado lugar para aquele rapaz e ter segurado ele
contato justamente corpo a corpo com aquele lugar, onde a mulher apontou para mim. A passista apontou para mim. Ou seja, naquele contato eu doei fluidos sem perceber para o espírito daquele corpo que estava ali, né, parecendo que aquela pessoa que está se afogando, que quem der a mão para ele vai puxar para baixo. Só que eu não percebi nada disso, né? Doei ali aqueles fluidos sem menor consciência. Depois que, mais tarde, é que eu fui, né, lembrar daquele episódio que aconteceu. E aí nunca mais esqueci. Então, naquela época, eu devia ter 18 para 19 anos. 19 anos, provavelmente. Então, deixa seu like, compartilhe. Se não está inscrito, se inscreve. Vem ainda muita coisa boa para a gente poder apresentar aqui, discutir, debater, tá bom? Faça um comentário e eu vou te aguardar no próximo vídeo. Tchau, tchau. Mágoa, tristeza e rancor. Quem gosta, eu obsessor.